O intuito desse vídeo não é denegrir a imagem de nenhuma pessoa. Apenas estamos buscando no tarô os mistérios que estão em volta do acontecimento com o Joyce Houseman. Fique à vontade para curtir e deixar o like. Pailê, na área mais uma vez. Eu vim falar sobre um assunto polêmico. Esse assunto é sobre Joyce Houseman. Não sei se eu falei a pronúncia correta. Não estou aqui nem militando nem para um lado nem para o outro. Simplesmente eu quero ajudar a descobrir o que aconteceu com ela. Esse acidente que ela teve, foi um acidente? Foi uma agressão? Bom, vamos perguntar para as cartas, vamos ver o que as cartas têm a dizer. Tá? Então vamos lá. Que todos os seres sagrados possam nos ajudar, esclarecer a situação, que possam revelar tudo o que aconteceu, ou pelo menos identificar para nós o que realmente aconteceu, ok? Então, vamos lá. A câmera não está das melhores, né? Porque quando não mexe muito, ela vai e volta. Opa! É um jogo rápido, tá, gente? No qual a gente vamos estar aqui tirando a dúvida do que realmente aconteceu com a Joyce. Bom, vamos lá. O tarô diz o seguinte: o tarô diz que ela está totalmente desequilibrada. Infelizmente, tudo isso que tem acontecido com ela está fazendo com que ela fique muito desequilibrada. Espero que ela melhore, que Oxalá abençoe os caminhos dela, a mente dela volte ao normal, mas ela está bem desequilibrada. Muito. Tá? Então, logo em seguida, a gente vê aqui que a mente dela, que é a segunda carta, presente, a mente dela tende a ter apagões, tá? Ou ideias que não tem nada a ver. Muitas vezes também ela fala coisas que não são desconexas. Né? Ela não está armando nada, viu, gente? Tipo, eu vou armar aquela situação e vou falar. Tá vindo tudo de supetão. Tá? Tudo assim na hora, as coisas acontecem, ela fala as coisas sem se planejar, ela pensa à noite e faz de dia. E isso tudo devido a essa situação que ela está passando, e não só isso, muita gente na cabeça dela falando um monte de coisa para ela, tá bom? E a carta do futuro indica que essa situação escondida do que aconteceu com ela realmente tem a ver com essa pressão que ela está vivendo, esse desequilíbrio que ela está vivendo, esse caminho sem portas para ela no momento. Então, resumindo, eu creio realmente que o marido dela não agrediu ela de forma nenhuma, tá bom? Não houve agressão do marido dela, isso é um fato. Agora, devido a esse desequilíbrio que ela está passando, sim, provavelmente ela pode ter se auto-infligido isso inconscientemente, no momento de crise, de ataque, de raiva, porque ela está tendo muitos ataques de raiva, isso é constante, se percebe até mesmo quando se vê ela falando. Então não foi o marido dela, com certeza não, mas foi auto-infligido. Agora, se foi, prestem muita atenção, se foi inconsciente ou consciente, fica-se aberto, mas eu deixo claro que ninguém fez isso com ela. Não foi uma ação do marido para bater nela, não, isso os tarôs deixam bem claro. Porém, ela não está bem, ela precisa realmente buscar auxílio e ajuda, seja psicológica ou espiritual. Espera a melhora dela logo, tá? Realmente não houve uma agressão de ninguém, tá? Houve um autoflagelo, isso que o tarô deixa claro, porém pode ser inconsciente, tá? No momento de raiva, de fúria que ela estava passando, isso aconteceu, tá bom? E provavelmente pode ser que ela não lembre, ou lembre de detalhes, ou lembre e tenha vergonha de falar, mas quando a gente está doente, quando a gente não está bem, a gente tem que se abrir com o marido, né? Ela não pode guardar isso para dentro dela, isso pode fazer muito mal para ela, tá? Então espero que ela melhore psicologicamente, espiritualmente, e é o que o tarô disse, tá bom, gente? Então deixo bem claro que o tarô não indica que ela foi agredida pelo marido, tá? Porém,
há um autoflagelo aí. Consciente ou inconsciente, ainda não sei dizer, tá? Mas com certeza é um problema psicológico que afetou ela, foi uma crise de raiva, de tudo, pânico, tudo, tá bom? Muita força, muita luz, para ele volta hoje ainda. Axé.